e pelo jornal Folha de São Paulo e está cadastrado no TSE com o número BR 04208/2022. Uma ação protocolada na Justiça de Minas Gerais pede que o governador Romeu Zema forneça transporte público gratuito em toda a região metropolitana de Belo Horizonte no próximo domingo, quando será realizado o segundo turno das eleições. O prefeito da capital mineira, Fuad Noman, do PSD, apoia a candidatura de Lula, do PT, e já decretou gratuidade no sistema de ônibus. Zema defende o voto em Jair Bolsonaro, do PL, e se negou a conceder o passe livre no metrô e ônibus intermunicipais. Ao menos 4 pessoas foram mortas num tiroteio numa igreja da Pensilvânia, nos Estados Unidos. A ação aconteceu durante uma missa na cidade de Pittsburgh. Segundo a imprensa local, a celebração era realizada em memória a uma pessoa vítima de outro tiroteio. A polícia pediu que a população evite a região. Ainda não há informações sobre o atirador. No horário de Brasília, 4h03. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Oferecimento LG Mota Imóveis, a imobiliária campeã em vendas. Acesse lgmotaimoveis.com.br. Apresentação: Rafael Pio. 4h mais 4 minutinhos. Muito boa tarde para você sintonizado aqui na CBN Campinas, nos 99.1 e também no youtube.com/CBN Campinas. Começando o CBN Esportes Campinas, segunda edição. Falei Campinas 825 vezes em apenas 30 segundos. Nesta sexta-feira, sextou, Elton Grimaldi, dia 28 de outubro de 2022, com as principais manchetes do dia. Flamengo e Atlético Paranaense decidem neste sábado a Libertadores da América 2022. Expectativa é de estádio com 40 mil torcedores, mas no Brasil segue a confusão envolvendo torcedores e agência de turismo. Fábio Chaib vai explicar melhor essa situação. Vamos ao destaque dos clubes de Campinas, Guarani Ponte. Boa tarde, Júlio Nascimento. Oi, Pio, amigos da CBN, chegando com informações da dupla campineira que estará em ação nesta sexta-feira. Quem joga primeiro é o Guarani contra o Bahia em Salvador. O Bahia que pode confirmar o acesso em caso de vitória na Arena Fonte Nova. E é claro que o Guarani está buscando aí vitórias para subir na tabela e confirmar a sua classificação para a Copa do Brasil. E também informações da Ponte Preta, que se despede hoje do Moisés Lucarelli em 2022. O último encontro com a torcida com 2 novidades na lista de relacionados. Luca e Fecim foram liberados pelo departamento médico e ficam à disposição. Pio. Na CBN Campinas, que começa a partir das 18h30, com o Marco Guarizo comandando toda a galera nessa rodada dupla. Tem Guarani e Bahia, Bahia e Guarani. Já na sequência, coladinho, direto do Moisés Lucarelli, tem Ponte Preta e Criciúma. Ituano joga a vida na Série B do Brasileiro hoje, diante do Londrina. Se vencer, Galo dependerá de uma vitória diante do Vasco na última rodada para conquistar o acesso. E o destaque, as primeiras informações de Fábio Chaib, muito bem vestido hoje, inclusive na estica. Fábio Chaib, eu tava vendo algumas imagens agora há pouco lá do Galeão no Rio de Janeiro. Que confusão, explica essa história aí, Fabião, boa tarde. Boa tarde, Rafael Pio, boa tarde, ouvinte CBN. Situação lamentável e desesperadora de centenas de torcedores do Flamengo que seguem no saguão do aeroporto Galeão, no Rio de Janeiro. Muitos estão lá desde a manhã de ontem, de quinta-feira. Eles fecharam pacotes de viagem com a empresa Outsider Tours. Seriam 3 voos que sairiam do Rio de Janeiro para Guayaquil, local da final entre Flamengo e Atlético Paranaense amanhã.
Os voos sairiam entre a tarde de ontem, de quinta-feira, e a madrugada de hoje, sexta-feira. Porém, eles foram cancelados. Em um primeiro momento, a empresa Outsider justificou o cancelamento por conta do risco de erupção do vulcão Cotopaxi, que pode entrar em erupção lá no Equador. Porém, a ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, desmentiu a informação e afirmou que há uma semana entrou em contato com a empresa e disse que não estava autorizado os voos por falta de documentação e regulamentação por parte da empresa, da Outsider. A Azul, que fretaria os voos, que levaria os torcedores, também foi notificado e alegou que falta de pagamento da empresa Outsider para não realizar estes voos. Seriam 3 no total, então. Muitos seguem lá esperando para ver se realmente vão ao jogo ou não. A Outsider afirma que todos que compraram ingressos irão ver o jogo, serão realocados em outros voos. Em vídeos que circulam na internet, em redes sociais, é possível ver muita confusão e briga no saguão do Galeão pelas pessoas que estão lá sem saber, sem ter informação sobre como vai ser a saída para lá, se realmente irão ou não. O presidente da Outsider teve que sair escoltado pela polícia em um momento que foi conversar com os torcedores, muito queriam partir para cima dele. A polícia teve que escoltar esse presidente da Outsider, que foi para dentro de uma sala para não ser linchado realmente, porque todos estão incrédulos e revoltados lá, os torcedores do Flamengo. Recentemente a empresa foi anunciada, a Outsider, Pio, vale lembrar isso, que a empresa foi anunciada como patrocinadora e apoiadora dos canais digitais do Flamengo. O Flamengo e o presidente Rodolfo Landim ainda não se pronunciaram sobre esse caso lamentável, os torcedores seguem lá. E tem uma cena forte que até me chocou, assim, né? O nosso companheiro Vene Casagrande, repórter do Rio de Janeiro, muito bem conceituado, pegou o relato de duas pessoas, um pai e um filho. O pai pagou mais ou menos 25 mil reais, teve que vender o carro para ter esse sonho de ir na final da Libertadores. Chegou lá, viu que não iria, a agência realocou ele para um voo, diferentemente do filho também, ou seja, seriam 2 voos diferentes. O dele poderia sair, mas o do filho foi cancelado em cima da hora também. Ele acabou voltando e perdeu esse sonho, perdeu 25 mil reais, perdeu o carro. Nossa. E ainda não sabe se vai viajar para ver a final de amanhã entre Flamengo e Atlético Paranaense em Guayaquil. O Procon chegou a dizer que a empresa Outsiders pode ter que pagar 10 milhões de reais de multa caso não realoque. Existe uma informação, essa ainda não confirmada, de que há a possibilidade de 3 voos saírem de hoje para amanhã lá para Guayaquil. Vamos ver, vamos esperar. Seriam esses 3 voos que a empresa disse anteriormente. Exatamente. Porém, a ANAC e a Azul já contestaram a informação que tá certo, né? Carlão de Freitas, imagine você, Carlão. Pega o seu filho, tem o sonho de ir pra ver a final. O menino fica todo empolgado, todo feliz. Você gasta um dinheiro que às vezes não tem, como a gente costuma dizer, no palavreado comum. E aí a empresa não tinha nem autorização e já sabia disso há uma semana, mais de uma semana, e foi levando, inventaram a desculpinha ainda que era por causa do vulcão, Carlão. Que coisa, boa tarde. Boa tarde, Pio. Boa tarde, ouvintes da Rádio CBN, segunda edição do Esporte, segunda edição da CBN. Rapaz, tá caindo uma chuva aqui nos altos do Parque Prado. Pio do céu, você está no estúdio aí no centro, na Benjamin Constant. Mas aqui na nossa região, rapaz, um dilúvio, um verdadeiro dilúvio realmente. A permanecer desse jeito, tá certo que restam muitas horas para o jogo da Ponte Preta, mas corre o risco de adiamento. Mas que coisa triste, lamentável, um caos instalado, aeroporto do Galeão parecendo aí o cenário, né, de um filme de terror, toda essa parte sentimental envolvida. Meu Deus do céu, você contou a história, eu me colocando nessa situação, com meu filho para ver o jogo do Clube do Coração, um sonho para ser realizado, tanta expectativa e de repente tudo isso vai por água abaixo. Culpa do Flamengo, culpa dessa empresa de 5ª categoria, né? Aliás, na América do Sul, parece que o caso Chapecoense não aprendemos a lição, né? E, infelizmente, nós temos que nos deparar com essa notícia horrorosa envolvendo esta pseudo-agente de turismo.
Não sei como é que é juridicamente, não sei como que é a parte burocrática, mas diante desta emergência, desta urgência, deste caos, como nós estamos falando, se eu fosse o Flamengo, eu tentaria fretar aí 2, 3 aviões para levar esse torcedor para Guayaquil. Eu acho que para o Flamengo não é o dinheiro, não é esse dinheiro que vai abalar as estruturas do clube, mas é um caos instalado, infelizmente. Ô Carlão, e eu vou colocar mais um nessa lista de culpados, a Conmebol, porque, desculpa, você colocar uma final de Libertadores da América em uma cidade que, assim como já aconteceu na Sul-Americana, a final que o São Paulo disputou, você contra o Independente Del Valle, você colocar em um local que não tem estrutura nem de aviação direito para receber aí, que sejam voos domésticos suficientes, não dá, Carlão. Você tem que dar estrutura, você tem que colocar um jogo desse tamanho em lugares que possam receber o público, Carlão. Concordo com você, Pio. Aliás, já foi pauta, né? Já discutimos todas essas situações envolvendo a Conmebol, que teima em copiar a UEFA Champions League, né? A UEFA realmente, propriamente dita. Eu acho que em coisas positivas você tem todo o direito de copiar. Agora, nós aqui da América do Sul, economicamente, nós estamos atrás da Europa. É um continente gigantesco, só o Brasil dá o tamanho de vários países da Europa. Então não adianta a gente querer fazer da Copa Libertadores uma Champions League. Na organização, sem dúvida, eu acho muito salutar. Agora, esse jogo único em lugares complicados, não só a Libertadores como a Copa Sul-Americana, pelo menos nessa temporada 2022, um fiasco, né? Convenhamos, o jogo de amanhã não está tendo nem a metade da repercussão do que fora na temporada passada entre Flamengo e Palmeiras. Não por tradição do Atlético Paranaense ou pelo tamanho da sua torcida, muito longe disso. Mas por essa parte complicada de logística, né? A América do Sul está muito longe da Europa. É muito complicado a gente querer fazer uma final de Libertadores semelhante a uma Champions League, até pelas dimensões do continente. Então, realmente, muito triste o que estão fazendo com as decisões. Já fizeram da Sul-Americana um fiasco lá em Córdoba entre São Paulo e Independiente. E agora, amanhã em Guayaquil, já começa com esse caos aqui no Rio de Janeiro, lá no aeroporto do Galeão, envolvendo essa pseudo-empresa, essa pseudo-agência de turismo. E o lugar, né, complicado, vulcão, guerra política. Então, realmente, eu acho que a Conmebol, depois desse caótico 2022, ela vai ter que rever alguns conceitos, principalmente com relação a essa decisão de Copa Libertadores em jogo único. Fora os vídeos dos jornalistas sendo assaltados na frente do estádio, que coisa impressionante. Daqui a pouco, gente, e a gente está estendendo um pouco a abertura aqui, porque é algo absurdo. A gente vai para Conexão Esportiva com o Rafael Bellatini, que tá lá em Portugal, e eu já quero até colocar o Rafa nessa discussão também. O Rafa já tá com a gente para quem tá no YouTube. Rafa, eu vou até te colocar nessa discussão daqui a pouco, porque a gente fala muito, né, da Champions, que cada ano já tem um país definido, só que a facilidade de deslocamento, gente, pelo amor de Deus, facilidade, estrutura, condições, é algo que não dá para repetir aqui no Brasil. Trabalhos técnicos hoje de Elton Grimaldi, como diria nosso amigo Roberto Diogo, Elton categoria Grimaldi. No YouTube e Facebook, Dani França, reportagens de Júlio Nascimento, nos comentários Carlão de Freitas, Fábio Scheibe no plantão, a direção geral da CBN Campinas é de Daniela Pedroso. Apresentação, Rafael Pio. Rápido intervalo, a gente volta já. CBN Esportes Campinas, segunda edição. 31 anos de compromisso com Campinas e região. Neste dia 1º de novembro, a CBN Campinas completa mais um ano tocando notícia. A principal rede de rádio jornalismo se transformou em uma multiplataforma para cada vez mais estar ao seu lado. E para marcar esta data, o News Truck estará no Giovanetti Cambuí com uma programação especial para repercutir os rumos da região e do país. CBN Campinas, 31 anos. Estradas.
Oferecimento Angelina Terraplenagem e Pavimentação. WhatsApp 19 3241 5052. Vem pra Daruge Chevrolet. Só quem vende mais pode mais. 19 3753 4400. 4h17, até como forma de prestação de serviços, muito cuidado, gente. Você que está nas rodovias, está nas ruas e avenidas, porque chove forte em vários trechos da região central e também de bairros aqui de Campinas. Nosso Mário Quintino, que vai trazer agora as informações das rodovias, até com dificuldade de comunicação aqui com a gente, tão forte a chuva. Algumas mensagens já começam a chegar de ouvintes também pra gente aqui no WhatsApp da CBN. Muita chuva, realmente, então fique atento. Mário Quintino, traz as informações pra gente. Boa tarde. Oi, Pio. Boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. Eu começo com informações da rodovia Anhanguera, que tem situação complicada de Campinas até Sumaré. Na altura do quilômetro 109, na pista sentido interior, aconteceu um acidente entre 3 veículos. Um desses veículos é uma carreta que estava carregada com lixo e acabou tombando na pista. Por conta disso, a pista expressa está fechada lá na altura do quilômetro 109 em Sumaré, proximidades do bairro Matão, e o trânsito é desviado para a Marginal. Por isso, quem puder, siga pela rodovia dos Bandeirantes, que é a melhor opção nesse momento. Pio. Valeu, Mário Quintino. O Serginho até manda mensagem pra gente. Ele tá passando nesse trecho aí do quilômetro 109, citado pelo Mário Quintino. Outras mensagens também chegando lá do Parque Prado, o Altair Fernandes mandando aqui imagens e vídeos também. Muita chuva, fique atento você pela região. Agora, 4h20. Já baixou o Super App do Gringo Ouvinte? Não perca mais tempo e resolva IPVA, licenciamento, multas e mais com simplicidade e segurança. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais, Instagram e Facebook, @CBN Campinas. 99,1 FM. Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred.
Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Apresentação: Rafael Pio. Conexão Esportiva com Rafael Bellatini. Conexão Esportiva, saindo do Brasil, indo para Portugal. Rafa Bellatini tá com a gente. Tudo bem, Rafa? Ô, Rafa, já tá à noite aí? Como que você... Tá. São agora 8h23 da noite já aqui. Mas vai mudar, né? Domingo agora muda, acaba o horário de verão aqui. E aí fica um pouquinho mais leve, mas a tendência agora aqui é daqui pra pior, né? Sempre escurecendo cada vez mais cedo. É uma brincadeira. Uma brincadeira aqui com o nosso Carlos Cabela, que daqui a pouquinho estará comandando Guarani e Bahia. Ele fez essa pergunta pro Rafa durante uns 4 programas seguidos. Até o dia boa noite, né? Até o dia que a gente alertou o cara, viu? Você já fez assim, o Rafa já explicou 4 vezes. Ô, Rafa, não dá pra se comparar, não dá pra querer comparar, não dá pra querer fazer o que faz. Eu acho que talvez algumas situações protocolares, por exemplo, quer colocar os 2 times entrando junto, quer fazer aquela festa foguetória, ok. Agora, estruturalmente, você querer copiar o UEFA, aí a Conmebol, mais uma vez, dá uma bola fora, né, Rafa? Então eu até entendo a Conmebol querer adotar o padrão do jogo único. Vamos adotar um jogo único, porque aí é mais fácil você vender para o exterior. Eu seria mais favorável, se a ideia é até vender, e a transmissão seria melhor no final de semana, pelo horário, pelo fuso horário. Faz 2 jogos e no final de semana, né? Você reserva 2 finais de semana e pronto, e faz os 2 jogos, ida e volta, né? Porque nós não temos condições na América do Sul, não tem condições de viagem, não é assim que funciona, né? A gente percebe muito a malha, tanto a ferroviária, eu já passei por situação aqui de pegar um trem de Lisboa e vir para Braga, e uma viagem tranquila, eu tinha trem saindo ali que ia para Madrid, então você pode ir de trem para outros lugares, você pega o avião, você tem as low costs, você viaja só com sua mochila e a passagem é muito, muito barata, a rede hoteleira ela é muito mais fácil também, tudo que envolve, além do que é um costume, né? Já é de longa data, não surgiu ontem, não tudo isso é muito bem planejado. Inclusive, anos atrás, pelo questionamento de levar a final para o Azerbaijão, e aí rolou uma crítica muito... Foi a final entre o Arsenal e o Chelsea, até porque não tinha voo direto, e era um voo semanal que tinha. Então, acontecem críticas também. A UEFA também faz suas besteiras, mas a Conmebol, ela tenta... ela tenta dar um passo além antes de acertar a casinha primeiro, né? Vamos regular... para não ter, sei lá, atirarem, não ficar escudo do lado do campo para proteger o atleta. Primeiro, vamos acertar isso, aí depois a gente vai pensando em como melhorar o produto. Mas quer fazer final de semana para trazer? Porque aqui vai passar. Final da Copa Sul-Americana passou na TV, a final da Libertadores vai passar na TV também, aqui em Portugal, aqui na Europa como um todo, só que tem que fazer de um produto de melhor qualidade, porque passar com um jogo arquibancada vazia também não adianta.
Carlão de Freitas, Rafa Bellatini tá lá, no outro mundo, futebolisticamente falando, estruturalmente falando, quando se trata de esportes, a gente pega América Central e Europa, é realmente um outro mundo, né, Carlão? Realmente, Pio, Rafa, né, o evento é tratado como um entretenimento, né, o torcedor é tratado como um cliente, porém, muito respeito a esse cliente, diferente do que acontece aqui no Brasil ou também na América do Sul. Mas, Rafa, futebolisticamente, como que o europeu, aí, o português, os seus amigos, como que eles analisam essa final de Libertadores, como que eles enxergam, por exemplo, eles vão tomar uma cervejinha para assistir, diferente daqui, é claro que a Champions repercute muito mais, só que o pessoal fala, vamos assistir Flamengo e Atlético, ou Flamengo e Palmeiras, como ocorreu no ano passado. Como que essa final da Libertadores é vista aí pelos seus amigos do mundo da bola, Rafa? Olha, Carlão, grande abraço para você. Olha, muito en passant, viu? O pessoal comenta muito pouco, não tem quase destaque nenhum. É completamente diferente da programação que a gente faz, que eu estava acostumado a fazer com a final de Champions aí no Brasil, né? Pô, tem final de Champions, a gente se programa, se acerta tudo. Vai passar na TV, eu não sei, eu não tenho números de Ibope, eu vou procurar isso aí, números de audiência, tá? Mas a repercussão ela é muito pequena, se não nula, né? Até tem um pouquinho mais de agito quando você tem um Abel Ferreira, quando você tem o Jorge Jesus, essa disputa, mas nesse momento que você não tem nenhum português participando, por exemplo, comenta-se muito pouco. É mais aqueles que são mais aprofundados na bola. A gente meio maluco, tá passando um Tenerife e Almeria pela segunda divisão da Espanha, a gente para assistir. Esses caras vão assistir a final da Libertadores. De resto, muito pouco comentado. Bom, Rafa, pra gente encerrar, ontem eu e Carlão comentávamos aqui sobre o Barcelona. Como é triste ver o Barcelona chegar numa situação como essa, entrando em campo, já eliminado numa fase de classificação da Champions, Rafa. E pega ainda e perde mais uma, né, na freguesia que tem para o Bayern de Munique. Tem um placar agregado, se não me engano, está 26-7 nos últimos confrontos. O Bayern atropelando, o Bayern numa situação completamente diferente. E que planejamento, né? Os jornais espanhóis dando muito destaque do fato do Barcelona, neste momento, ter um grande elenco, um plantel muito vasto, cheio de aços, mas não ter um time, né? A equipe do Barcelona sofre com isso. Muito se fala, é claro, os jornais espanhóis não perdem uma oportunidade de já apontar ali aquela chance de contratar mais reforços em janeiro. A situação financeira do Barcelona é que volta a preocupar. Afinal, o Barcelona gastou na última janela cerca de 160 milhões de euros para montar esse elenco. E com essa disputa da Champions League, entrou nos seus cofres apenas 35 milhões. Isso falando em premiações, em disputa, em arrecadação. Claro, aí vai ter a camisa que vendeu, o que é, mas a conta feita dessa maneira é muito perigosa a situação do Barcelona mais uma vez, porque não se esperava um fracasso tão retumbante, uma eliminação tão precoce de um time tão poderoso, né? Tudo bem, é uma chave complicada, uma chave com o Inter de Milão, uma chave com o Bayern de Munique, mas, né, você contratou o Lewandowski não para disputar a Europa League, né? E pode acontecer, como aconteceu no ano passado, você vai, avança e depois cai para um time de menor porte, alemão também, né? O caso que foi do Barcelona na temporada passada. É perigosa a situação do Barcelona de novo e é muito comentada essa situação. Você contratou muitos craques, você tem um elenco muito renomado, mas você não tem um time. E até o trabalho do Xavi é questionado. Tenho para mim, né, já saíram muito em defesa, não, fosse outro seria pior, mas eu tenho para mim que se fosse outro, já estava procurando um emprego de novo, já estava desempregado, né? Com certeza, o nome conta e conta muito nesses momentos. Rafael Bellatini, Conexão Esportiva, até sexta, bom fim de semana, Rafa. Bom final de semana, vou assistir aqui a final da Libertadores, bom final de semana pra todo mundo. Eu assisto de tudo, né? Acordo de madrugada pra assistir futebol brasileiro. A Libertadores tá ótimo. Tá excelente. Grande abraço. Valeu, Rafa. 4h31, repórter CBN, a gente volta já. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Oferecimento LG Mota Imóveis, a imobiliária campeã em vendas. Acesse lgmotaimóveis.com.br.
Repórter CBN. Sexta-feira, 28 de outubro de 2022. A Embraer vai responder a um inquérito civil sobre a denúncia de assédio eleitoral ocorrida na fábrica de São José dos Campos, no interior de São Paulo. A ação foi aberta pelo Ministério Público do Trabalho. A situação teria ocorrido no centro de entrega de aeronaves e atingido 50 funcionários. Segundo a denúncia, houve ameaça de demissão caso o candidato do PT à presidência, Luiz Inácio Lula da Silva, vença a eleição. A Anvisa solicitou uma análise adicional e adiou a chegada do primeiro antiviral contra a Covid-19 às farmácias do país. A previsão da fabricante, a farmacêutica MSD, era de que o medicamento fosse enviado a hospitais, clínicas oncológicas e farmácias ainda nesta semana. O tratamento deverá ser indicado por meio de prescrição médica. A Anvisa ainda não deu detalhes sobre a análise adicional exigida. O acumulado de alertas de desmatamento entre janeiro e o dia 21 de outubro na Amazônia Legal superou a marca de 9.200 quilômetros quadrados. O levantamento é do Instituto de Pesquisas Espaciais. Essa é a pior marca da série histórica anual do DETER, o Sistema de Detecção e Desmatamento em Tempo Real do INPE. As novas medições do Instituto começaram em 2015. A Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos confirmou a aquisição do Twitter pelo bilionário Elon Musk. As negociações das ações da rede social foram suspensas na Bolsa de Nova York nesta sexta-feira. Com a compra, o Twitter se tornará uma empresa de capital fechado. O documento diz ainda que a Bolsa notificou a intenção de deslistar os papéis da companhia em 8 de novembro. No horário de Brasília, 4h35. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Trânsito. 4h35, Mário Quintino agora trazendo informações das ruas e avenidas, muitos relatos de chuva forte aqui na região, tanto pelas rodovias quanto ruas e avenidas. Isso impacta diretamente o motorista, Marinho? Impacta sim, Pio. Inclusive o nosso ouvinte que segue aqui pela Via Expressa, Valdemar Pascoal, diminui a velocidade em direção da Prestes Maia, desde a região do Bosque até a altura do Largo do Pará. Por isso, siga aí com atenção. A gente vem comentando sobre essa lentidão desde o começo da tarde, porque tem uma intervenção acontecendo na Via Expressa e para piorar a situação, houve também a questão da chuva que atingiu a região central. Agora, Pio, a questão da chuva aqui no centro, pelo menos, a situação está um pouquinho mais tranquila, mas ainda tem lentidão, pistas molhadas, por isso, atenção para o nosso ouvinte que segue aí na Via Expressa. A gente fala também de outro ponto da cidade, pela Avenida das Amoreiras, dificuldades nos dois sentidos, proximidades da rodovia Anhanguera. Siga aí com atenção e só para a gente fechar, lembrando que a situação ainda é bastante complicada na rodovia Anhanguera, lentidão desde a Campinas Montemor até Sumaré, prefira seguir pela Bandeirantes. Pio. Bom, até tem aqui, Mário Quintino, o nosso ouvinte Mariano Rafael, manda uma mensagem falando da Avenida Engenheiro Augusto Figueiredo, que também caiu uma árvore, enfim, são vários relatos realmente de problemas. Então, só confirmando, situação lá na Anhanguera, altura do quilômetro 108, sentido... Qual o sentido, Maria? No sentido interior, Pio. Esse foi um acidente que aconteceu mais cedo, mas a lentidão vai da Campinas Montemor até a cidade de Sumaré, cerca de 10 quilômetros de lentidão. A situação é realmente muito complicada, o motorista tem que ter paciência e atenção. Bom final de semana, Mário Quintino. Um abraço, até segunda.
Renault Kwid, o SUV dos compactos, a partir de 62.990 e até 2.000 de supervalorização no seu usado. Faça um test drive e aproveite. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook. @CBN Campinas. 99,1 FM. Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook. @CBN Campinas. 99,1 FM. Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu.
Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Apresentação: Rafael Pio. Hora do vôlei. Oferecimento Good Bom, super simples. Tem stand novo da Patriani no Nova Campinas. Visite o decorado. 4h44, vôlei Renata ontem venceu a primeira vitória na Superliga Masculina de Vôlei, 3-0 diante do Rede Cuca, parciais de 25-22, 25-18 e 25-23. O time volta às quadras agora, quarta-feira que vem, feriado, 5 da tarde contra o Brasília fora de casa. Eu levo sempre comigo. E agora a gente vai... Ô, louco, eu até arranquei tudo aqui, hein, Dani França. O Dani França fica feliz da vida. 4h44, daqui a pouquinho, a partir das 6h30, tem a abertura da jornada esportiva aqui na CBN Campinas, com o comando de Marco Guarizo. Carlos Cabela vai contar tudo sobre Bahia e Guarani. Pode ser o jogo de acesso do Bahia, com as reportagens de Léo Tonin, comentários de Carlão de Freitas. E o Guarani, Júlio Nascimento, já escalado para hoje, assim como o próprio Bahia, que pode conquistar o acesso, Julião. Pois é, Pio, jogo importante para o Bahia hoje na Arena Fonte Nova. O tricolor, se vencer, confirma acesso à elite do futebol brasileiro, mas também é uma partida importante para o Guarani pelo seguinte motivo: em caso de vitória do Guarani, o Bugre chega na última rodada da Série B, dependendo apenas de mais uma vitória para confirmar a vaga na Copa do Brasil, e dependendo do resultado do Criciúma, se vencer hoje o Criciúma perder, o Guarani também estará confirmado no torneio do ano que vem. Então, por isso, é claro que o jogo de hoje toma também um ar de decisão para o Guarani, para não ficar olhando a tabela do São Paulo, a tabela da Série A, e depender do tricolor para estar na próxima edição do torneio mais rentável do país. As duas escalações para hoje: o Bahia, que pode confirmar o acesso, o Bahia que já está no seu terceiro comandante, Eduardo Barroca é o treinador. Matheus Claus no gol, Marcinho, Inácio, Luiz Otávio, Luiz Henrique, Patrick, Lucas Muni, Ricardo Goulart, Jacaré, Caio Vidal e Davó, ex-jogador do Guarani. Já Mozart deve escalar o Guarani com Maurício Kozlinski no gol, Matheus Lud, que deve ser a principal novidade na lateral direita, João Vitor, Derlan e Jamerson Bahia. Rodrigo Andrade pode jogar, se ele for vetado, Madison Índio disputa uma posição, Leandro Vilela, Isaac, Giovanni Augusto, Bruno José e Yuri Tanque. Wilton Pereira Sampaio, árbitro da FIFA, representante da Federação Goiana, é quem apita o jogo hoje na Arena Fonte Nova. Pio. Valeu, Julião. Carlão de Freitas, que vai ser um duelo bonito, isso não tenho dúvida nenhuma, né, Carlão? Com o estádio lotado, com o Bahia podendo conquistar o título e com o Guarani ainda brigando por Copa do Brasil. Sem dúvida, Pio. Tem muita coisa em jogo para o Bahia, principalmente, né? Vale o acesso, vale a participação, vale o retorno, né, à Série A do ano que vem.
Mas para o Guarani vale muita coisa também, porque um ingresso à Copa do Brasil seria importantíssimo, até pelo caixa do clube que está vazio. O Guarani precisa, né, contabilizar, precisa angariar aí frutos para tocar o futebol. O futebol do Guarani não é barato, né? Então, só de uma participação na Copa do Brasil seria importantíssimo. Creio que isso vai ser conquistado, mas passa pelo jogo de hoje. De repente, uma vitória já vai antecipando, né? Vai pavimentando esse caminho para chegar à Copa do Brasil. Mas, logicamente, como a gente tem discutido aqui, é um jogo em que a atmosfera está toda pronta, está toda armada para o Bahia conquistar aí este acesso. Então, Fonte Nova lutado, com certeza trio elétrico à frente, muito otimismo, esses ingredientes que a gente já sabe muito bem o que eles podem significar. Agora, ontem em São Januário tivemos uma grande lição. Acho que todos nós, né? Quem imaginaria que o Sampaio Corrêa pudesse atrapalhar a vida do Vasco? Ainda mais depois do apito inicial, que com 3 minutos de jogo o Vasco abre o placar. E no final do jogo todo mundo ficou sabendo como ocorreu toda a história. Então, acho que diante desses aspectos, o Guarani pode sim confiar, pode acreditar. O Bahia tem mais possibilidades, tem mais time, os números mostram, a classificação mostra isso também, mas o Guarani vai forte. Hoje acabou esse negócio, Pio, de você abrir mão de campeonato. Hoje o jogador, ele precisa, ele depende realmente do seu desempenho para conquistar novos rumos na carreira, jogar numa grande equipe, uma renovação de contrato. Então, para o jogador do Guarani é muito importante. De repente vai lá, faz um grande jogo, renova com o Guarani ou desperta a atenção do Bahia. Então, para o jogador é uma grande oportunidade de mostrar o seu valor, né, de mostrar do que é capaz. Então, eu vejo o Guarani com possibilidade, sim, de atrapalhar a vida do Bahia, embora reconhecendo a superioridade do tricolor de aço. E a festa, sem dúvida nenhuma, vai ser muito bonita. Rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente fala daquela que joga um pouco mais tarde, às 9h30, tem a Macaca. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Oferecimento LG Mota Imóveis, a imobiliária campeã em vendas. Acesse lgmotaimóveis.com.br. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook. @CBN Campinas. 99,1 FM. Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha
Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook. @CBN Campinas. 99,1 FM. A certeza da liberdade e da prosperidade. A fé nos une. Muito obrigado a todos vocês. Agora, domingo, é 22, Bolsonaro presidente. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Direito Desportivo, com João Felipe Artioli. E hoje o doutor João Felipe Artioli começa a trazer um assunto que a gente vai discutir muito mais na semana de início da Copa do Mundo, que é a forma com que a FIFA trata questões de ordem política e também religiosa na Copa do Mundo. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Pio e ouvintes do CBN Esportes. Estamos em reta final de eleições e a Copa do Mundo do Catar é logo ali. Popularmente, aqui no Brasil, dizem que não se discutem três coisas: futebol, política e religião. E a FIFA segue essa linha. As manifestações políticas e religiosas são vetadas pelas suas normas para o Mundial. Consta no regulamento da Copa que a exibição de mensagem política, religiosa, ou pessoa ou slogans de qualquer natureza, linguagem ou forma, por jogadores, árbitros e técnicos é proibido. Em outras palavras, a FIFA prega a neutralidade, o que também se estende às associações filiadas, como a CBF. Ações dessa natureza são proibidas dentro ou nos arredores do estádio, antes, durante ou mesmo após as partidas. Porém,
A exceção são as manifestações voltadas aos direitos humanos e contra a discriminação, sendo admitidas, então, iniciativas, slogans ou emblemas promovendo o jogo, o respeito e a integridade. A própria FIFA admite que mensagens e slogans políticos e religiosos não são fáceis de identificar, afirmando que os ofensivos é que devem ser punidos. Neste caso, manifestação pelos direitos humanos ou contra a discriminação não podem ser proibidos, porque a entidade prevê a defesa desses princípios. O futebol serve, em última instância, para promover a paz. E a FIFA, se tentar negar isso, estará, no fundo, negando o real sentido político de sua existência. Ótimo final de semana! Até segunda-feira! João Felipe Ettioli, vamos falar da Ponte Preta, que joga às 21h30. Só até nos desculpar aqui com o nosso ouvinte, principalmente o torcedor ponte pretano, essa época de campanha eleitoral, realmente, artisticamente, o programa ele fica muito menor, né? E as coisas acabam ficando um pouco corridas, que a gente tem que cumprir todos os nossos compromissos. A partir da semana que vem, com muito mais tranquilidade, a gente vai repercutir muito sobre Guarani e Ponte. Carlão de Freitas, expectativa, pelo menos Luca e Fecim relacionados de novo, é que a Ponte faça um bom jogo diante de um Criciúma que ainda almeja melhor colocação na tabela de classificação, Carlão. É verdade. Pio, diante do que você falou aí, a despedida do Majestoso, como eu vou fazer o jogo de abertura, o Guarani, significa que eu só volto ao Moisés Lucarelli em 2023, é isso? Você vai passar por essa dificuldade em sua vida, que é voltar a um lugar que você se sente tão bem apenas no ano que vem, Carlão. Filho, mas tá certo. Mas é bom tirar um descanso, viu? Pelo amor de Deus, que 2022, viu? Que descanso importante. Mas, Pio, brincadeiras à parte, é um jogo que tem lá a sua importância, né? Para o Criciúma, por tudo que está envolvendo também, situação de Copa do Brasil, coisa e tal. Mas para a Ponte Preta, já para o Hélio observar, ajustar, principalmente os meninos, né? Eliel deve ser relacionado, o próprio Vitinho, existe a expectativa dele jogar, o menino da base. O Luca, que fez diferente da Ponte Preta, o Luca fez um 2022 importantíssimo, talvez uma das melhores temporadas da sua vitoriosa carreira, então vai se despedir aí deste ano de uma maneira muito digna, enfrentando, olha só que emblemático, né? Enfrentando o clube que o revelou, que o projetou para o futebol brasileiro, que é justamente o Criciúma. O Fecim, que cresceu junto com a equipe, né? A partir daquele jogo contra o Vasco, principalmente, o Fecim marcando gols, e veio aí a cereja do bolo para ele, o gol frente ao Guarani. Então é importante essa partida para a Ponte se despedir de uma maneira legal da torcida. A gente espera, agora acalmou um pouco o temporal, a gente espera que fique assim, a temperatura está agradável, gostosa, a permanecer dessa maneira. Acho que o público pode comparecer, né, numa noite agradável, ainda mais num clima de sextou. Então é uma expectativa boa para que a Ponte termine aí aquela famosa, de uma maneira honrosa, a Série B do Campeonato Brasileiro, e acho que termina de uma maneira positiva, porque o filme no início era um filme de terror e acabou terminando aí, não vou dizer um final feliz, mas pelo menos um final digno em que a Ponte permanece nessa divisão. Até daqui a pouco na jornada, Carlão. Valeu, Pio, um abraço, até já, tchau, tchau. Fábio Scheibe, para nos despedirmos, tem um ouvinte importante, Fábio Scheibe. Ah, pois não, ele tá na expectativa aqui, ansioso, o doutor Ricardo Giordani, presidente do Ituano Futebol Clube, logo mais o Londrina enfrenta o Ituano às 7 da noite no jogo da vida pro Ituano, hein? Ô, doutor Ricardo, vamos pôr o Galo pra ganhar esse jogo, doutor Ricardo. Quem sabe a gente, né, faz o último jogo, aquela coisa toda. Valeu, Elton Grimaldi, Dani França, todos os nossos ouvintes. Daqui a pouquinho, às 6h30, tem a abertura da jornada esportiva pra Guarani e Bahia. Depois, na sequência, Ponte Criciúma. Até lá, tchau. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Oferecimento LG Mota Imóveis, a imobiliária campeã em vendas. Acesse lgmotaimóveis.com.br.